Então vamos continuar nossa disciplina de instalações. O assunto de hoje vai ser aterramento. Aterramento é uma parte muito importante de uma instalação elétrica bem feita e que geralmente é ignorado pelas pessoas. A casa que eu moro mesmo, ela não tem aterramento. E pelo menos o dono da casa que morava antes nela falava que tinha uma geladeira grande, bonita e não sei o que, e uma TV. E mesmo assim não tinha aterramento. Não é à toa que quando eu mudei para cá, primeira vez que eu usei a furadeira, a lâmpada que estava ligada na casa queimou. Então você já imagina que a casa não está com a instalação bem feita. Na verdade foi assim que eu descobri que não tinha terra na casa. Quando aconteceu isso, eu abri o quadro geral e vi que não tinha condutor de proteção elétrica. Mas qual que é a ideia do aterramento? Você quer que um determinado condutor esteja no potencial do terra, para que alguns tipos de corrente indesejadas fluam para o terra. Você não quer que a corrente indesejada passe por dentro da sua TV caríssima de 50 polegadas, ou do seu Xbox Série X, ou do seu PlayStation, ou da sua geladeira de inox de R$ 5.000 e por aí vai. Você, muito menos ainda, você quer que essa corrente passe por você, né? Então, o aterramento ele é feito para que as pessoas e equipamentos estejam protegidos de correntes indesejadas. Essas correntes podem vir se proveniente do raio, não necessariamente a corrente do raio. O raio caiu na sua casa, o aterramento vai te proteger disso, não necessariamente. Às vezes o raio cai próximo e isso induz corrente em algumas instalações elétricas e você quer que essa corrente vá para o terra. Entre outras situações. Existem dois tipos básicos de aterramentos. O aterramento funcional, que consiste na ligação de um condutor do sistema, geralmente isso é feito com neutro. A concessionária, ela normalmente nos transformadores de distribuição, elas utilizam um esquema de triângulo na alta tensão, estrela com neutro aterrado na baixa. Tem uma série de vantagens. No caso específico dos consumidores, o neutro é aterrado e na sua casa, lá no quadro, ele também faz o aterramento do neutro. Por quê? Se houver um rompimento do neutro em algum lugar, você evita que isso gere uma sobretensão em uma das fases que ocasione a queima de equipamentos. Então esse é o chamado de aterramento funcional, quando você conecta o neutro ao terra. E tem um aterramento de proteção, que ele visa proteger principalmente pessoas e secundariamente equipamentos de algum tipo de falta que põe em risco ambos. Assim você evita que as pessoas levem choques elétricos potencialmente fatais e você evita que sobretensões possam danificar equipamentos, desde que seja feito da maneira correta. Enfim, alguns conceitos. O aterramento é a parte destinada a fazer fluir a corrente para o terra. A resistência tem que ser inferior a 10 ohms. Depende do equipamento, pode ser que o valor exigido seja ainda menor, na faixa de 5 ohms, por exemplo. Choque elétrico é o efeito fisiológico da passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. Uma das formas de pena de morte, acredito que todo mundo saiba, em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, é a cadeira elétrica. Então, a corrente elétrica ela é utilizada para matar pessoas. Você não quer que isso aconteça inadvertidamente com alguém. Parte viva é um condutor elétrico que pode ter energizado em uso normal. Se você pegar, por exemplo, lá no motor da geladeira, tem uma bobina onde está passando corrente elétrica. Então, isso é uma parte viva. Massa condutora exposta é um elemento condutor que pode se tornar vivo ou energizado. Nessa condição, ele é um sério risco às pessoas.
Vamos falar da geladeira, por exemplo, que é um objeto todo feito de metal, geralmente. O motor em si ele é metálico. Se por acaso houver o rompimento da isolação do fio em algum ponto, vamos dizer que, por exemplo, pelo motivo de alguns picos de tensão, houve uma sobrecorrente momentânea, isso foi ao longo do tempo derretendo o fio e esse fio entrou em contato com a carcaça metálica do motor que está em contato com a carcaça metálica da geladeira. Isso deixou a geladeira viva eletricamente, ou seja, ela está no potencial da fase. Se alguém encostar na geladeira nessa condição, ela vai levar um choque. Outra coisa que eu já vi também é um rato roeu o fio. Pense que o fio, como está passando corrente elétrica, ele é quente, isso atrai alguns roedores. E já vi casos em que o rato roeu um fio e isso deixou um equipamento metálico em nível de fase. Alguém que encoste na geladeira vai levar um belo de um choque. Já vi outros casos, computador, TV, uma série de outros equipamentos que por acaso fizeram com que eu tenha uma massa condutora exposta. Equipotencialização, você vai interligar elementos para que todos tenham o mesmo potencial. Os aterramentos são divididos em tipos, eles são classificados por letras. A classificação utiliza de 2 a 4 letras, na forma aqui mostrada a vocês, X, Y, Z. Aonde? A primeira letra identifica a situação da alimentação em relação ao terra. T significa que o sistema é diretamente aterrado. No nosso caso, onde o neutro é aterrado, você começa com a letra T. Se for isolado ou aterrado por impedância, você começa com I. A segunda letra quer saber a relação das massas em relação ao terra. Se as massas estiverem diretamente aterradas, é o T. Se elas estiverem ligadas ao ponto de alimentação, onde é feito o aterramento, ou seja, a proteção elétrica está interconectada ao neutro em algum ponto, então essa letra é N. E, por último, a letra Q indica como estão os condutores neutros de proteção. Se eles estiverem separados é um S, se eles estiverem combinados é um C. Esse condutor a gente chama de PN, proteção elétrica e neutro. O primeiro esquema que a gente vai ver é o que, infelizmente, a maioria dos eletricistas costuma instalar quando eles instalam. É o aterramento TT. Perceba que a primeira massa, a primeira letra, indica que eu tenho o neutro aterrado. Para a grande maioria das instalações elétricas residenciais e comerciais, como a gente utiliza o esquema da concessionária, fatalmente nossa instalação vai ser do tipo TN ou TT, porque o neutro ele é aterrado. O segundo T indica que as massas estão em um condutor que ele é isolado do neutro da instalação. Não é que é um sistema ruim, tanto que ele está na norma 5410, mas ele tem que ser usado em situações onde ele é recomendável. Por exemplo, se você tem equipamentos trifásicos sem neutro, naturalmente você vai usar o sistema TT para eles. Isso é inclusive o mais recomendado. Porém, para uma casa, quando você coloca a separação entre o neutro e a proteção elétrica, se houver uma falta de uma fase até a carcaça, ele vai entrar em contato com a proteção elétrica. Como a maioria dos aterramentos que a gente faz em casa são aterramentos baratos, você vai colocar uma, no máximo 3 hastes, e a impedância pode dar alta 15, 20 ohms, imaginem 127 volts. Se o seu aterramento estiver com impedância de 15 ohms, a corrente elétrica vai ser menor do que 10 amperes. E é insuficiente para disparar o disjuntor que vai proteger você e o equipamento dessa falta que ocorreu. Então o aterramento TT, se ele for utilizado, ele tem que ser utilizado da maneira correta, porque o meu neutro está separado da minha proteção elétrica. Ou seja, meu disjuntor, meu dispositivo de proteção contra sobrecorrente, curto-circuito, pode não atuar neste caso.
A gente vai continuar com os outros tipos de aterramento no próximo vídeo. Obrigado.